Bom dia! Vamos continuar com o nosso estudo aqui, né? Estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos. Estamos em Romanos capítulo 3. Esse capítulo basicamente é uma continuação do que a gente viu ontem a respeito dos judeus e também dos gentios. E esse capítulo começa com um tema muito controverso e muito interessante também. Vamos então orar e pedir para Deus liberar a bênção dele e o nosso entendimento para que essa palavra possa florescer e frutificar dentro da nossa vida. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado porque mais uma vez estamos aqui reunidos. Mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de discutir, de estudar a sua palavra. Que essa palavra viva, forte, eficaz possa florescer e frutificar dentro de nós. E toda mensagem, Senhor, que vem do alto do seu trono seja cravado no nosso coração. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a toda manhã. Obrigada pela sua presença, pela sua bênção. Obrigada. Simplesmente queremos agradecer por esse tempo, Senhor, de estudo e de conhecimento da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vou ler aqui... Vou colocar uma musiquinha, né? Um louvorzinho aqui no fundo. Prometo que eu vou colocar mais baixinho hoje. Tava tão alto esses dias, né? Não tava dando pra eu me escutar. Só um minutinho. Vai. Aí. Muito bem. Vou ler agora, então. Capítulo 3. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Lembra do tema da circuncisão ontem. Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas palavras de Deus. Que importa se algum deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgados. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amarguras. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruim e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz ou diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé.
pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Amém. Essa palavra é muito forte. Ele começa perguntando, né, que vantagem há em ser judeu ou que utilidade há na incircuncisão. E ele fala que em muitos sentidos. Por quê? Porque o povo judeu foi um povo que foi chamado para ser o povo de Deus, né? Deles saiu o Messias, a eles foi confiada a lei. Então, foi um povo apartado, né, separado para a manifestação sobrenatural de Deus. Agora, é claro, aqui no final do capítulo fala que hoje já não tem mais essa divisão. O Senhor é um só e Ele é o Senhor dos judeus e dos gentios, mediante a fé que essas pessoas professam em Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele fala aqui, que importa se algum desses, né, judeus forem infiéis, né? Justamente essas pessoas que receberam, que viveram o sobrenatural, que receberam a palavra do Senhor. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Nada que a gente faça vai anular a fidelidade de Deus, porque não é a nosso respeito, é a respeito dele. O Senhor é fiel, independente do nosso pecado, independente do que a gente faça, Ele vai manter a palavra dele, Ele é verdadeiro e da boca dele só sai a verdade. A fidelidade dele dura para todo sempre. O problema é que nós não somos fiéis, nós não temos constância naquilo que a gente acredita. E é uma coisa que agrada ao Senhor, ter constância, fidelidade naquilo que eu acredito e naquilo que eu sinto que é o certo. Então, por mais que a gente peque, por mais que a gente faça coisas ruins, o Senhor se mantém fiel naquilo que Ele declarou. Isso é uma verdade maravilhosa que faz o quê? Faz a gente nos tranquiliza com relação ao pecado de maneira nenhuma. Nos dá justamente uma responsabilidade de velar pela fidelidade do Senhor. Por quê? Porque Ele é fiel, porque Ele nos ama, porque Ele quer o melhor pra gente. Então isso não é um argumento de que para eu falar, então eu vou pecar, Deus vai continuar fiel. Pelo contrário. Eu tenho uma responsabilidade com a fidelidade do Senhor na minha vida. E porque Ele é fiel, Ele está demonstrando o amor dEle. Nós temos que ter responsabilidade pelo amor de Deus e também pelo amor com as pessoas. E fala que justamente sobre isso. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Deus é justo. Deus é justo. Nós, consciente ou inconscientemente, cometemos pecado e nós vamos ser julgados por isso. E a gente não pode dizer que Deus é injusto porque Ele está aplicando a correção que é devida para as nossas falhas. Pelo contrário, Ele é justo e esse é o atuar dEle. Agora, Ele é paciente. Ele espera o nosso arrependimento para que Ele não precise atuar com ira e que Ele continue manifestando o seu amor sobrenatural e a sua paciência na nossa vida. E existem algumas pessoas que ainda falam, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Essa pessoa, né, muitas pessoas têm esse pensamento, estão vivendo no pecado e querem um argumento para continuar vivendo aí. E o argumento delas é, olha, o meu pecado ressalta a glória do Senhor, porque eu abro a oportunidade dele ser justo. Olha o pensamento. E esse pensamento ele não pode fazer parte da nossa vida porque em nenhum momento o pecado é algo bom, algo positivo. Em nada ele é positivo. E a paga do pecado é a morte. Então, e muitas pessoas têm também um pensamento, mas eu tô debaixo da graça de Jesus. E porque eu tô debaixo da graça de Deus, independente se eu pecar ou não, eu não vou ser retirado dessa graça. A graça não é um passaporte para a gente pecar. Pelo contrário, saber que nós estamos debaixo da graça do Senhor tem que ser um motivo também de responsabilidade na nossa vida, para que a gente não perca essa intimidade com Ele.
Não perca as recompensas que vêm por estar debaixo da graça dele. Isso não é um passaporte para pecar. É justamente o contrário. É Jesus afirmando que ele é tão bondoso e misericordioso que nós já estamos salvos simplesmente pelo fato de acreditar em Jesus e no sacrifício dele na cruz para nos salvar de todo resultado maléfico do pecado. Professando isso, provavelmente nós estaremos vivendo debaixo da graça do Senhor. Mas isso não é um passaporte. Olha, eu já fui salvo, eu já professo a minha fé em Jesus, posso fazer o que eu quiser. Claro que não, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós temos que ter a nossa conduta, os nossos valores morais, tem que ser os mesmos valores morais que o nosso Criador. Porque senão não faz sentido. E ele continua falando aqui. Sabemos que tudo que a lei diz, ou que diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei não vem para salvar, a lei vem para dizer, olha aqui, se você não fizer isso aqui que está escrito aqui, você é um pecador. Não veio para salvar, veio para fazer a gente ser plenamente consciente do pecado. Você já ouviu falar aquelas pessoas, muitas pessoas falam assim, é só fazer o bem, eu não preciso acreditar em nada, é só eu não fazer o mal pro outro, é só eu não atuar mal. Essas pessoas, mesmo sem querer, estão atuando debaixo da lei, somente pelas palavras. Por quê? Porque a lei, por ela mesma, ela nos faz consciente que somos pecadores e ela não salva. Então, esse argumento de, eu só preciso fazer o bem, isso não cola. Porque fazer o bem não é uma coisa que nos diferencia dos outros. Fazer o bem é a nossa obrigação. Nós somos obrigados a viver e ter uma conduta correta e bondosa. Isso, eu ser correto e bondoso não faz eu ser melhor do que as outras pessoas. É uma obrigação eu ser bondoso. E as pessoas que falam, é só fazer o bem que tá tudo bem, elas estão vivendo debaixo da lei. Não matarás, não furtarás e etc. Mas da onde vem a salvação? Professar fé em Jesus. É aí que a gente se diferencia. Esse é o diferencial. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Só aí já valeu todo o estudo. Sabe o que é a fé? A fé é dependência completa no Senhor. A fé é você não saber o que vai acontecer, mas você acreditar que o melhor e o que é o melhor para a nossa vida, porque quem planejou foi Deus, vai acontecer. Ter fé é ser humilde o suficiente para entender que nós não somos capazes de fazer nada por nossa conta própria. Nós necessitamos da ajuda do nosso Pai. A fé é acreditar que o sacrifício que Jesus fez na cruz veio e redimiu a minha vida e a sua vida de maneira sobrenatural. E ele fala que anulamos a lei de maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. A lei foi totalmente confirmada na vinda de Jesus. E quando a gente professa essa fé em Jesus, nós estamos confirmando a lei que ele cumpriu. Porque nós não somos capazes de cumprir essa lei. Então hoje, avalia qual é a sua conduta. Não basta só fazer o bem. Não basta só fazer o bem. Não basta só pensar que, olha, eu não falo nada mal de ninguém, eu não faço nada mal de ninguém. É suficiente, porque existe algo mais. Existe algo que é maravilhoso, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é algo que transforma vidas, saber que alguém que não tinha pecado morreu por nós para que todo o pecado, desde quando o mundo é mundo, até hoje, os pecados que vão vir, já foram totalmente perdoados. Eu me sinto completamente amada por Deus quando eu penso no sacrifício de Jesus. É algo que enche
enche o meu ser. E essa fé em Jesus simplesmente confirma toda a lei. Porque quando você crê em Jesus, você crê naquele que foi a única pessoa capaz de cumprir toda a lei. E fez isso por amor de mim, por mim e por você. Então hoje começa a avaliar a sua vida. O que você tem feito? O que você pode mudar? Quais são as suas condutas? Quais são esses seus pensamentos que te levam a pecar? Que te afastam dessa verdade? Quantas vezes você entregou sua vida a Jesus e confiou com fé que Jesus vai realmente operar um milagre na sua vida e que Ele é o dono e o Senhor e o proprietário da sua vida? Coloca hoje. Escreve num papel o que você precisa melhorar, como que você pode entregar a sua vida para Jesus, começar a ter uma rotina, um horário para falar com Ele. É tão importante isso, essa intimidade, né? E que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Senhor fale poderosamente com você ao longo desse estudo que a gente está fazendo, que você tenha fome e sede de aprender mais e mais e mais e mais e mais e buscar pelos seus próprios meios uma intimidade sobrenatural. E não esquecer que não é porque estamos debaixo da graça que isso me dá liberdade para pecar, é pelo contrário. Saber que Deus é fiel, que Deus entregou o seu Filho para que a gente fosse perdoado e salvos, nos traz um senso de responsabilidade muito grande. E eu, como cristão, o que eu estou fazendo com essa responsabilidade? O que eu estou fazendo com o sacrifício de Jesus todos os dias na minha vida? Né? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra viva, por essa palavra tão poderosa. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque cada linha da tua palavra, cada vez que a gente lê, Senhor, é uma nova revelação. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor é tão amoroso que o Senhor enviou o teu Filho, o único, amado, santo, justo, para nos livrar de todo o pecado, Pai. Todo o pecado do passado, do presente e do futuro. Eu te louvo e te agradeço por esse sacrifício na cruz. Obrigada, Jesus. Obrigada por você ter pagado o preço e ter cumprido a lei, letra por letra, ponto por ponto. Obrigado pelo seu amor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Obrigado por você ter pregado na cruz todo o pecado, toda a vergonha, toda a pobreza, toda a miséria, toda a desonra, Senhor. E ter feito, Senhor, e ter aberto o caminho para a gente encontrar Deus. Obrigada, obrigada por tudo. Que essa palavra hoje gere frutos na vida de cada um. E que a gente tenha um novo atuar, Senhor. Que a gente se responsabilize e tenha consciência de cada atitude má, de cada pecado que a gente comete, Senhor. E imediatamente a gente preste contas com você e se arrependa, Pai. Se arrependa verdadeiramente de todo pecado. E que a gente tenha a humildade de reconhecer que a gente não é melhor que ninguém, Pai. Independente de quais são os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. E nos ajude a vencer toda a atitude pecaminosa que ainda existe na nossa vida. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa hora. Glórias e louvores a Ti, Senhor, a todo momento. Amém. Obrigado por esse momento. A gente se vê amanhã em Romanos 4. Tchau.